tudo seja feito para que Ele seja honrado. Todo louvor e glória sejam dadas ao Senhor. Pai maravilhoso, Pai bondoso, Pai amoroso, que derrama fora graça sobre nossas vidas. Pai, nós te amamos, Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, o Senhor é a nossa provisão, é a provisão que provê a cada instante, a cada momento. Tu és a presença em nós, o Senhor que opera maravilhas. Há poder no Senhor. O Senhor é soberano, Ele é absoluto, Ele é eterno, Ele é santo. Glorificado seja o teu nome. A congregação te glorifica, exalta-te, Senhor. Nós o fazemos em nome de Jesus, amém. Amém. E o povo de Deus diz amém. Nós vamos cantar uma segunda canção, porque aqui dentro está queimando. E quando eu vi essa canção, eu gosto dessa canção, eu aprendi quando eu estava lá nos Estados Unidos, gostei muito. Ela é interpretada pela Cissy Winans, que é Eu Creio, que vocês cantaram por último. É ela que canta, ela faz, é maravilhoso. Vamos lá? Quer continuar louvando a Deus? E depois nós vamos para a palavra? Isso, então vamos louvar mais uma vez. Eu vou ficar aqui do cantinho. Eu sei, Senhor, em teu nome há poder. Dizer que eu amei, a montanha se mover. Em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero o teu mover, as sonhas vão romper. Eu creio em ti, meu Deus. Eu creio em ti, meu Deus. A esperança me vai estar, pois o meu Deus ressuscitou. Pra sempre eu vou confiar. Em teu nome há poder. Vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. União se vencer, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu não mudou. Caminho Deus quando nuvem escureceu. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Caminho és quando nuvem escureceu. Eu creio em ti, tua palavra não mudou.
portas vão romper. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. O impossível sei. Milagres eu verei. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. O impossível sei. Milagres eu verei. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. O povo de Deus diz amém. Fale assim, louvado seja o nome do Senhor. O ensaio foi bom. Vamos falar com convicção. Vamos fazer igual o cego Bartimeu. Jesus estava passando, ele chamou por Jesus, gritou por Jesus, ele começou a bradar. E bradar é falar alto. Ele fala assim, Jesus, Jesus. Certo? Então vamos dar um glória a Deus, vamos lá. Aleluia, pode sentar. Obrigado, irmãs, louvado seja Deus pela vida das irmãs. Sabe, irmãos, nós vamos falar sobre o Espírito da fé. Espírito da fé. E esse tema me impactou muito, sobre como ele se desenvolve. Isso para mim, quando eu fiz o Rema, foi uma revelação para mim, entre outros, né? Eu era uma pessoa muito ortodoxa, conservador, uma teologia muito fechada, né? Mas, e aí eu fui para o Rema e fui aprendendo, Deus foi mostrando coisas novas para mim, e eu fui crescendo. Eu queria, antes de começar, recomendar os livros para você. Esse aqui, Agarrando o Espírito da Fé, né, que é do Scott Webb, esteve em Taubaté. O Espírito da Fé, Mark Hanks, é o clássico. Amém, leiam, tá, irmãos? Comprem e leiam, invistam. Vamos lá. E esse aqui, Novos Limiares da Fé, do Kenneth Hagin. Tá bom? Esse aqui são livros que valem a pena, abordam esse assunto e outros assuntos que estão correlacionados. Sabe, irmãos, esse mês nós estamos falando sobre a fé. O pastor foi bem específico no tema. Com licença. Irmãos, nós vamos entender que pessoas não alcançam o que necessitam, o que desejam, o que precisam, porque elas não sabem qual é o caminho. Elas não sabem acessar aquilo que já está disponível. Cura está disponível. Emprego está disponível. Crescimento está disponível. Rompimento está disponível. Há bênçãos estão disponíveis. Provisão está disponível, mas a grande questão é que as pessoas sabem tudo isso, mas como acessar? Nós vamos hoje na palavra de Deus, é sempre na palavra, é sempre na palavra, é a palavra é Deus falando. Eu e a minha palavra somos um só, um. Yahvé disse para Jeremias capítulo 1, verso 12, viste bem? Eu velo para que a palavra se cumpra, eu estou atento, ela vai se cumprir. Ela talvez vai se cumprir, não, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Então tudo que está na palavra é para você e é para mim. E também é para aqueles que ainda não sabem a palavra, eles não sabem que é para eles não sabem que está disponível, até que eles possam ouvir esta palavra, até que eles possam crer em Jesus, nascer de novo. Eles podem acessar tudo que está na palavra em relação, que Deus diz em relação a você e a mim, aqueles que nasceram de novo, nos tornamos filhos de Deus. E os filhos, com certeza, têm as benesses do seu Pai. Meus irmãos, vamos falar sobre fé, mas precisamos colocar alguns fundamentos. E o que é fé? E Hebreus diz que fé, olha que interessante, eu fui pesquisar. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele diz que é um firme fundamento. Me faz lembrar quando Jesus falou no Evangelho, ele disse, para construir a casa sobre a rocha é um bom fundamento? É um excelente fundamento? A areia é um bom fundamento? Não, não é.
Naquela época as pessoas gostavam de construir as suas casas perto do rio, eles usavam muito rio para lavar roupa, pegar para beber, para fazer comida, etc, etc. Então botavam perto do rio, que era de fácil acesso. Só que quando vinham aquelas trombas d'água, levavam tudo, levavam a casa deles. E Jesus falou, então foi o seguinte, você é mais distante, mas é mais seguro. Constrói sobre a rocha. Porque aí vem o vento, vem a chuva, vem as correntes do rio, e a sua casa vai estar de pé. Sua vida vai estar de pé quando você construir sobre a fé, que é a rocha. Então, ora, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Veja bem, só que aqui, embora você não veja, já é seu. Vou dar um exemplo. O meu nome meu avô era Joaquim, meu pai era Juquim e eu sou Juquim. Vamos supor que eu recebo uma notícia lá de Portugal dizendo assim, do consulado aqui, me comunicando, diga assim, senhor Joaquim, o senhor recebeu uma herança em Portugal. Nós temos um documento para lhe entregar, venha até cá. Aí eu vou lá, no consulado, quando eu chego lá, e me entrega um envelope. Falei, obrigado. E quando eu abro o envelope, lá está escrito assim, prezado senhor Joaquim, o senhor acabou de herdar de seu avô, no seu espólio, exatamente um grande campo de pareiras, um vinhedo enorme. Este vinhedo é seu. Aqui está o documento de comprovação com o seu nome. Aí eu digo, glória a Deus. Eu preciso ir lá para saber se o vinhedo é meu? Não. Aquele documento está dizendo o quê? Que o vinhedo é de quem? Meu. Eu não preciso ver o vinhedo, porque o documento está testificando. A fé está testificando que é meu. Eu não preciso ver que é meu. Eu não preciso ver o vinhedo, ele é meu. Está lá o documento. Quando Jesus fala usar o nome dele, em meu nome, vocês podem, etc, etc. Vocês, em meu nome, ele está dizendo para você, nós temos a autorização dele para usar o nome dele, que está registrado no cartório do céu. Esse documento, essa palavra. Então, a fé é esse firmamento, essa certeza, essa convicção. Eu não vejo, mas está lá, é meu. Eu só preciso tomar posse. Eu só preciso chamar a existência. Isso eu preciso trazer para mim. Mas isso depende de mim. Eu posso dizer, eu não quero esse vinhedo, está lá longe em Portugal, leva isso de volta lá, dá para outro herdeiro lá, que tiver, que necessita. Eu não quero não, isso é muito longe. Eu posso dizer isso, não posso? Abrir mão? Posso, nem sei tocar, nem entendo nada de parreira de uva, não entendo nada disso. Não, eu vou ficar alegre, vou tomar posse. Tem um valor importante. Se foi deixado como herança, tinha um valor para alguém que te deu. Você precisa então tomar posse e usufruir disto. Então, eu não preciso ir lá ver. Já é meu, está dizendo no documento que é meu. Quando a palavra diz que é seu, você não precisa ver não. Você vai ver pela fé. Você vai tomar posse pela fé. Você vai declarar pela fé. Você vai agir pela fé. Então a fé é esse fundamento. Né? E uma outra coisa interessante na questão da fé, que eu gostaria de dizer aqui para os irmãos, é como a fé vem. Algumas traduções não usam a palavra vem. A fé vem o quê? A fé vem, esse logo aqui que Jesus vinha falando anteriormente, logo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. O meu está na palavra de Cristo, talvez os esteja na palavra de Deus. Nos antigos, os manuscritos mais antigos, talvez os maçoréticos, use a palavra de Cristo. Então, depois de Deus. Mas Jesus, a expressão exata de Deus, se é de Cristo, é de Deus. Porque eu e o Pai somos um, quer ver a mim e ver o Pai, resolveu. Então tá, pode ser de Cristo ou de Deus aqui. Não tem dificuldade nenhuma. Ele diz, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra. É assim que a fé vem, né? Outra coisa importante que diz sobre a fé, eu quero ler para vocês, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, vocês não geram isso, é um dom de Deus, é um presente de Deus. A fé é um presente de Deus, Ele a deu, mas à frente vamos ver que nós temos uma medida de fé que Deus nos deu. A fé era dele, Ele disponibilizou para nós, nos deu a fé, aí depois nos deu o cordeiro, nos deu o sacrifício.
nos deu o sangue que nos lavou de todo o pecado. O último e único sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecador, como diz João, em relação a Jesus quando o viu. Então é um presente, tudo nós ganhamos, tudo é dádiva, é Deus na nossa direção falando conosco, nos dando. Ninguém quer uma fé grande, maior que a do outro. Não, Deus dá fé de fé igual para todo mundo. Deus não faz exceção de pessoas, não tem filhos prediletos. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. Eu sei que vocês estão todos concentrados. Então, nós temos vários tipos de fé, né? Fé bíblica, que é a fé baseada na palavra de Deus, não podia ser diferente. A dádiva dele é baseada na palavra dele. Ok? Então, nós temos a fé natural, que é a fé do dia a dia, que nós já conhecemos, que nós vemos amanhã, vou acordar, vai fazer sol. Se eu soltar esse celular, ele vai cair no chão, porque é a lei da gravidade, eu vou crer nisso, porque é natural. É normal, é natural, o dia a dia para você. Agora, a fé do tipo de Deus é a fé sobrenatural. É aquela fé que é do coração. A fé invisível. Mas a fé que opera poderosamente. Eu não vejo fé, eu não cheiro fé, eu não ouço fé, como essência, fé. Mas eu posso sentir os seus efeitos. E eu posso sentir os seus resultados. Na minha vida e na sua vida. Isso é muito importante. Então, é a fé que Deus repartiu a cada um dos seus filhos, a medida da fé, a partir do novo nascimento, espírito recriado. Romanos 12:3, ele fala sobre exatamente essa medida da fé que Deus nos deu. A fé do tipo de Deus é sobrenatural e crê com o coração. Olha, guardem isso impactou para mim quando eu estava estudando e lendo, diz assim, a fé do tipo de Deus é sobrenatural e crê com o coração independente do que nos mostram e nos falam as circunstâncias ao nosso redor, diante de nós. E aí eu quero voltar em duas pessoas do Velho Testamento, que eu acho assim, para mim, duas referências de fé. Deixa eu voltar aqui. Uma é Noé, Gênesis 6:19. Noé estava lá trabalhando, levando a vida dele. Deus aparece para Noé e diz: Noé, você vai construir uma arca. Aí Noé ficou quieto, né? O Senhor está falando comigo, eu vou ouvir. Tá, vai construir uma arca, Deus me diz. E ele pensou: uma arca onde? Aqui não chove, aqui não tem mar. Para que construir uma arca desse tamanho? E foi dando as instruções do tamanho, depois para que botar bicho dentro da arca? Mas sabe o que Noé fez? Disse a palavra que Noé era um homem obediente e íntegro. Deus escolheu Noé pelo coração que Noé tinha. Um coração vertido à obediência divina. E Noé começa a construir a arca quando tinha 500 anos, quando seus filhos nasceram. Tinha até 120 anos para construir. Ele construiu, levou 100 anos. E em Pedro diz que as pessoas duvidavam, as pessoas riam, as pessoas ironizavam Noé. Você já passou 100 anos, você construindo uma arca, todo mundo rindo de você? Ele está senil, seu pai está senil, hein? Ele está senil. O homem está construindo uma arca aqui, investindo tempo, dinheiro, porque construir uma arca daquele tamanho, tempo, dinheiro. Aqui não tem mar, aqui não chove. Mas Noé não olhou as circunstâncias, que não tinha chuva, que não tinha mar. Noé ficou com aquilo que Deus falou para ele. Fique com aquilo que Deus diz para você, quem você é, em relação a você. E Noé fez isso. E aí veio a surpresa, choveu durante 40 dias e 40 noites, estava lá a família de Noé, os animais foram salvos, os demais, morreu. É isso aí. A obediência salva a sua vida, é minha. A fé, que é a convicção, que é a certeza, Noé teve essa convicção. Outro, Abraão também teve essa certeza. Abraão, Deus falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela, está confortável, mas sai. Mandou ele sair com Sara. E Abraão obedeceu e saiu. E é interessante que Deus falou: Abraão, você vai ser pai de nações. Falei: sem filho não dá. Não dá, Senhor, sem filho não dá, não. Eu já sou de idade avançada, a Sara também, não vai dar. E aí Deus falou para ele: olha, deixa comigo, isso eu resolvo.
E Deus fez com Abraão uma aliança perpétua, está escrita lá no texto. Aliança perpétua, inquebrável, a qual Deus fez e Ele não quebra as suas alianças nem seus pactos. Faz parte do caráter dele. O que Abraão fez? Sara duvidou, riu, aí vieram os anjos. Quando Deus deu essa palavra a Abraão, Abraão creu e disse: Sara, vamos. Foi coabitar com Sara, foi se relacionar com Sara fisicamente, sexualmente, porque essa era parte deles, não era de Deus. Só Jesus que nasceu, né, por ação do Espírito Santo. E o anjo daqui a um ano, quando eu voltar aqui, tem um neném aqui, tem uma criança aqui. E foi assim, irmãos. Abraão não ficou alimentando um montão de desculpas. Abraão creu, esperou contra a esperança. Ele creu no que Deus tinha falado para ele. Essa é a fé da convicção. Se Deus falou que vai nascer um filho, vai nascer. Vamos lá, Sara, vamos fazer a nossa parte. E Deus fez a parte dele. Os tornou fértil. E aí, tornou-se realmente o pai de muitas nações. Muitas nações. Então, irmãos, a fé tem essas suas manifestações, essas características, esse tipo de fé que nós estamos vendo aqui. Essa manifestação do próprio Deus, essa fé que opera maravilhas, essa fé que é sobrenatural, que você não vê, que você não cheira, que você não sente, mas você vê os seus efeitos se você confia e crer. Indubitavelmente. Isso é importante. No Novo Testamento, para eles naquela época, coração podia se referir a coração físico que bate, esse órgão, e podia ser o espírito, né? O homem interior. Então, o coração do homem é o seu espírito. E o espírito é quem você é de verdade. Não é que você, eu não sou esse aqui não, tá? Se alguém falar assim, você está ficando velho, eu falo, não, está ficando velho a carcaça, eu estou novinho. Porque o texto diz, embora o homem exterior se desgaste dia a dia, aparece uma ruguinha. Eu não tenho ruga, tá, gente? Eu tenho 40 anos, então eu não tenho ruga, não. Minha filha mais velha tem 36, então não tem problema. Então vejam bem, ele fala, o homem exterior vai se desgastar, mas o homem interior se renova a cada dia. Que é o nome do teu espírito? Teu espírito nunca vai ficar velho. O meu espírito nunca vai envelhecer. Você vai para o céu exatamente no dia que teu espírito foi recriado, do jeitinho que foi feito. Então ele fala exatamente isto, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O nosso contato com Deus é pelo Espírito, não é pela nossa mente, porque Deus é Espírito. Então o nosso contato é através do nosso Espírito. O Espírito de Deus fala conosco, com o seu Espírito, com o meu Espírito, e o Espírito fala com a nossa alma, e a nossa alma fala com o nosso corpo. Amém? É desta maneira que acontece. Então nós temos 3 dimensões, ele tem 3 dimensões, né? De tudo que vive, de toda a carne. Aqui não entrou não. Deixa eu ver se vai entrar aqui. Não está. Uns entram, outros não entram. Mas tudo bem. Em Tessalonicenses, Paulo fala do Espírito, da alma e do corpo com os Tessalonicenses. É chamado também a epístola, a primeira carta que ele escreveu, acho que foi esta, de todos do Novo Testamento, no Magnum Scriptum, está escrito isso. Então, nesse documento, então, essa foi a primeira carta, ele fala exatamente, uma frase interessante, que no trabalho não come. Primeira e segunda carta, ele fala sobre o fim, sobre a vinda, né? Fala exatamente sobre isso. O Espírito, recriado na nova aliança, nós já vimos isso. Olha o que é interessante, que eu já disse também, mas eu quero só mais enfatizar, Deus nos deu uma medida de fé. Você ganhou um presente, eu também, que é uma medida de fé que não veio de qualquer um, não veio de um mortal, do vulnerável, de um debilitado, de um fraco, ele veio de Deus. Ele veio de Deus. Deus nos deu uma medida de fé que veio dele, assim como quando Deus criou Adão, soprou em Adão. Então, irmão, a fé, esses tipos de fé, são aqueles que nós vivemos, que está em nós, a fé salvadora de Romanos, capítulo 10, versos 8 e 9, confessa com a tua boca
que Jesus Cristo, está aqui o texto que deixa eu ler, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a fé que salva, a fé que é confessada. O dom da fé é um dom especial para ocasiões especiais. Jesus disse para Pedro, Pedro, vem cá, sai do barco e vem para cá, anda. E Pedro estava empolgadão, né? Pedro era todo voluntarioso, e Pedro começa a andar, aí diz que Pedro olhou para o vento, aí começou a água a subir, e ele pede socorro, o Senhor tira ele. As pessoas brincam só no livro de Pedro, o homem que afundou, né? Mas deixa eu perguntar, quantos aqui já andaram sobre a água um passo? Quantos ficaram em pé sobre as águas aqui? Eu nunca fiquei. Então Pedro tinha uma fé, era aquele momento uma fé extraordinária, uma fé com que ele andasse. Eu falei, Pedro, depois você vai me explicar quando chegar no céu aí, quando chegar junto, você me explicar isso. Como é que foi aquela experiência, você dá aqueles passos todos sobre as águas? Como é que você conseguiu andar sobre aquele fluido? Me explica com peso. Pedro era um homem forte, era um pescador, mexia com coisas pesadas, redes pesadas. Então, essas fé, essa convicção, essa fé a qual o Senhor nos concedeu como graça, como favor, para que nós usássemos a nossa vida cristã, para que nós pudéssemos avançar na vida cristã, para que nós pudéssemos balizar a nossa vida cristã. Essa fé pode crescer, ela pode amadurecer, mas ela só vai crescer, mas ela depende de nós, e essa nossa parte não é de Deus fazer a nossa fé crescer. Senhor, me dá mais fé. Não. Você quer que a sua fé cresça? Então você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que botar em prática. Se você não colocar em prática, você não vê o resultado. O remédio está lá, ai que dor de ouvido, esse remédio é bom, cura isso, cura aquilo, ouvido, mas eu não vou ali pôr no meu ouvido, eu não vou saber. Eu creio que ele é bom, mas eu não vou para a prática, pegar e pingar e ver o resultado, que é o alívio que eu vou sentir, que vai me curar. Exatamente, é isso que nós percebemos. Essa é a prática. Você quer que a sua fé cresça, fique mais robusta, você precisa fazer a sua parte para isto. Há coisas que Deus não vai fazer por você, não vai fazer por você e nem por mim. Domingo passado, aquele irmão, que é dele? Ele não veio hoje, não está? Ok. Ele falou sobre responsabilidades. É uma parceria, eu e Deus. A fé está aí, usa. Põe em prática. Creia. Tenha convicção, tenha certeza. Porque a fé celebra antes. Se eu tenho certeza que é meu, vai chegar para mim, já é meu, já eu vou pegar, tomar posse, eu já posso celebrar, eu já posso festejar. Aquele documento dizendo, você é o dono do vinhedo, e aí eu danço, eu pulo, eu celebro, porque a coisa deve ser grande, né? Mas se for ali no Douro, né? Na região do Douro, né? No vinho não é do Porto, é do Douro, né? Porto é onde embarcava aquilo. Ora, aquilo ali, né? E você vai festejar, mesmo que eu chegue lá e fale, eu vou vender, eu não vou tocar esse negócio, eu vou vender. Tem resultado, e o resultado é benéfico para mim e para aqueles que eu vou abençoar. Né? Não esqueçam, a generosidade ativa a prosperidade. Então, a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu tenho um hábito de ler a palavra de Deus alto e ando de um lado para o outro. Eu vou lendo a palavra, eu leio a palavra, eu volto, eu leio a palavra, eu volto. Alguém pode dizer assim uma vez, está conversando com quem? Não, eu estou lendo a palavra para quem? Para mim. Por quê? Porque se eu falo, eu me ouço. A minha mente ouve o que eu estou falando. É desse jeito, e daí para melhor. É exatamente isso. Então eu tenho que colocar em prática. Então essa palavra, essa fé, ela produz resultados. E eu preciso exercitar esta fé. É na comunhão com o Espírito Santo que a palavra de Deus é iluminada em nosso coração, trazendo-nos revelação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, não esqueçam, ele iluminou os homens, os escritores, para que registrassem a palavra. Foi Deus quem criou a palavra, mas foi o Espírito Santo quem inspirou. Então ele sabe cada pedacinho da palavra. Ele vai me elucidar e te elucidar naquilo que não entendemos. Ele vai trazer clareza para você e vai trazer clareza para mim. Ele vai testificar essa palavra para você e para mim. E Jesus falou, vou mandar o Espírito Santo, ele vos fará lembrar todas as coisas.
que eu vos tenho ensinado? Se eu aprendi na palavra, o Espírito Santo vai me lembrar. Por exemplo, eu estou aqui, está vindo muitos textos. Ele vai, porque está dentro de mim. Para estar dentro, tem que botar para dentro. Para sair, tem que entrar. Aleluia. Então, ponha para dentro. Ponha a palavra para dentro de você. O Espírito Santo vai trabalhar esta palavra dentro de você e dentro de mim. Então, irmãos, nós já falamos que a fé, ela toma posse antecipada, e como ela toma posse antecipada, ela celebra a posse do que tomou, pelo resultado que a posse te dá. Complicou? Filosofou? Eu creio na cura, eu vou tomar posse da cura, aí eu tomo posse da cura, aí eu celebro. Eu estava de férias com a minha família, pouco tempo, uns 3 semanas atrás, caí de um espaço assim, aqui era uma rampa e aqui era reta. Eu não vi, Ana estava de braço dado comigo, vou botar aqui o microfone, né? Senão lá não ouve o povo. Então eu virei, e eu só vi na hora que ele lesionou aqui. Eu caí, tinha acabado de jantar, nós estamos lá no hotel fazendo de férias, e fiquei ali. Não vou levantar, não levanta não, porque se levantar eu vou cair. Deixa eu normalizar, né? O sangue está no estômago, ele não está aqui, porque aqui está falando de digestão, então vamos esperar, e fiquei sentado, e o meu pé ficou desse tamanho. Na hora que aconteceu isso, uma jovenzinha falou, eu vou pegar gelo e tal, e eu disse, Senhor, eu estou curado em nome de Jesus, e eu estou curado em nome de Jesus. Eu declarei, tomei posse, e hoje eu celebro a minha posse, estou avançando, correndo, ok? Quando você toma posse, pode celebrar, hoje já está chamando a existência, amém? Então, essa fé a qual nós celebramos, que nos garante que nós vamos tomar posse daquilo que está dispensado para nós, prosperidade, bênçãos, cura, rompimento, emprego, tudo que você imaginar que for a sua necessidade. Paulo fala em Filipenses 4,19, né? E o Senhor de toda a glória, o quê? Suprir, prover todas as suas, ele disse, algumas, talvez umas sim, outra não, todas, Paulo fala, nenhuma fica de fora. O que é todas? Todas. Aí eu fui ver o que era todas, significa aquilo que não exclui nada, tudo está incluso. E é exatamente isso, exatamente. Então, aleluia mesmo. Então, estou aqui agora. Isso serve, irmãos, para qualquer circunstância da nossa vida e para qualquer área da nossa vida. Está disponível da parte de Deus. Todas as promessas que estão na palavra, elas vão se cumprir, porque Ele vela pela sua palavra para que elas se cumpram. Se aqui está na palavra que você é próspero, você é próspero. Que você é curado, você é curado. Que você é uma bênção, você é uma bênção. Que você é um sucesso, você é um sucesso. Que você vai avançar, você já está avançando. Você tem alvos, você tem sonhos, você tem projetos. Os seus projetos estão alinhados aqui, íntegros, corretos, honesto, vai avançar. Porque o Senhor é aquele que faz a gente prosperar. E nós podemos confiar nisso. Então a fé é a resposta, traz a resposta consigo daquilo que nós declaramos e necessitamos. Então, nós já vimos aqui alguns tipos de fé, fala sobre o tipo de fé de Tomé, é preciso ver para crer. Tem a fé de Abraão, que ele não viu, mas creu. Um tem que ver para receber, creu que recebeu, o outro não precisa, crê e já recebeu. Olha que interessante esse trocadilho, né? A fé natural, ver para crer. A fé espiritual, crer para ver. É diferente. Então, a fé espiritual, ela já falou que celebra antes. Abraão, como Noé, acreditou, assim como, é só ver ali, ele faz Hebreus 1, mas vê o resto da relação lá, quantos heróis da fé tem lá? Quantos tem? Quantos heróis da fé? Né? Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, a fé para a salvação. Deus deseja, é a vontade dele, Ele deu todos os recursos para que todos os homens sejam salvos. Uns serão, outros não. Por quê? Porque uns crerão e outros não crerão. Existe um princípio que Deus não quebra. Deus não pode todas as coisas. Ele não quebra o princípio do livre-arbítrio. Isso Ele não faz. Por isso Ele não pode todas as coisas.
Ele não pode todas as coisas, ele não quebra o livre-arbítrio. A fé do coração, que é do homem interior, e a fé racional, que é o assentimento mental, que é falado, eu compreendo que cura, eu compreendo que a fé é importante, mas eu não ponho em prática. Eu não parto para experimentar. Eu não tomo posse desta verdade. Então eu não sei, somente eu fico a nível de entendimento mental, é exatamente isso. Né? Então, fé e esperança. A fé é para hoje, é agora. Eu creio agora, vou receber agora, está disponível agora, então agora é meu. Não vai ser amanhã. Esperança olha para o futuro, a fé olha para agora. Aqueles que creram foram curados imediatamente. Nós vamos ver aqui alguns casos, vou mostrar para os irmãos pela palavra. Então, é a fé positiva, a fé que confessa o que a palavra confessa. A fé confessa o que a palavra confessa. O que a palavra, a Bíblia confessa, né? Está ali, presta aqui sua Bíblia aqui, eu vou te devolver. Eu confesso o que a palavra confessa. Eu digo o que a palavra diz. Eu faço o que a palavra manda eu fazer. Pastor Buddy dizia isto. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Ande alinhado à palavra. Todas essas promessas vão se cumprir. Isso aqui está pesado, irmão. Dá até para fazer um. Levar para a academia, me explica, eu vou botar lá dentro da academia, na mochila lá. Então, meus irmãos, nós observamos a cura, a provisão, o livramento, vitória, é para hoje, é agora, tome posse agora, a palavra está dizendo para você isto, creia nisto. Irmã, a irmã tem sido um alvo das minhas orações silenciosas, que silenciosa é para a irmã, nunca disse para a irmã, né? Mas quando eu fui embora, desde o dia que eu vi a irmã vir aqui na frente, a questão do seu joelho, eu falei com ela dentro do carro, e a partir daquele dia eu comecei a declarar. Eu estou revelando isso agora para a irmã. E eu passei a declarar e vinha na minha mente, eu orava, falei, mas toda hora? Tá bom. Sabe, irmã? Porque eu só declaro o que eu creio. Assim como declarei para o meu pé, declarei para o pé do irmão Edson. Declare sobre a vida do seu irmão, creia, ore, interceda. Oração de intercessão. Vamos somar, somos um só. Somos uma grande igreja, uma grande escola, um grande povo. A fé chama à existência as coisas que não existem. A esperança aguarda. A fé toma posse. Eu creio que um dia receberei. Isso é esperança. Mas quando eu digo, já recebi e vou me comportar como já fosse meu, já tivesse tomado posse. E acabou-se. Eu estava, o irmão Carlos, estava ao meu lado, e começou a música, e eu me segurando, querendo para não pular, né? E aí o irmão, não, pula aí. Eu falei, irmão, estou na recuperação, né, e tal. E Deus falou, você não falou que você é curado? Eu estava ali sentado, e toma, né? Podia dormir sem essa, glória a Deus. Papai é bom, ama a gente demais. Desculpe, mas eu não sabia que isso aqui era solto, não, vou passar para cá. Então, o que acontece? Eu falei, ele falou, você não está curado? Então, você pode pular. E aí eu comecei a pular. Irmão, sabe o que eu senti? Nada, glória a Deus. Estava curado, curadinho, pode pular até num pé só. Não pode abusar, mas pode. Sabe, por que eu não posso glorificar a Deus? Dançando, pulando, correndo. Por que não? Porque se eu posso dirigir? Porque se eu, segunda-feira, já posso ir na academia? Por que não pode glorificar? O risco dessas coisas é muito maior. Então eu preciso confiar que eu estou curado. Aliás, o pastor Kenneth Hagin estava orando e dizendo, eu sou curado. E disse que Deus falou para ele, o Espírito falou para ele assim, como é que é? Você fala que está curado 10 horas da manhã, tu está na cama, levanta daí. Não foi isso? Está lá no testemunho dele. Foi o que ele falou para o meu pé ali, o teu pé está curado, tu não pode pular, rapaz? Então não está curado. Cadê a sua convicção? Passe para a prática. Toma posse e vai em frente. Eu quero agora exatamente, só foi uma base, um fundamento sobre a questão da fé, mas eu quero falar sobre o espírito da fé. O espírito da fé crê e fala. O espírito da fé crê com o coração no espírito e fala do que crê.
Quando eu falo, eu trago a existência. Marcos 11, 23, eu acho é um texto bem clássico, que todos conhecem. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer se fará aquilo que se diz, assim lhe será feito. Essa é a minha tradução, eu uso muita ara, né? Que é do ministério, eu uso essa. Em verdade, Jesus está falando, em verdade eu vos digo uma coisa que é verdadeira. Em verdade eu vos digo, leva a sério. Está ali, como é que está isso mesmo? Porque em verdade vos digo o quê? Vírgula. Se alguém, tem alguém aqui? Quem é o alguém ali? Eu e você. Eu e você, nós somos o alguém, a pessoa, ele fala, que disser a este monte, eu nunca, né? Deixa eu ver aqui. Eu nunca vi ninguém dizer com a boca fechada, eu nunca vi, tem que abrir a boca. Dizer aparece o quê? Acho que 2 vezes, crer uma vez, diz assim, ergue-te e lança-te no mar. Os verbos estão no imperativo, é uma ordem, erga-te e lança-te ao mar, só da ordem que tem autoridade. Você tem autoridade? No nome de Jesus você tem autoridade, a palavra te autoriza. Jesus está dizendo, faça. Se ele está dizendo que faça, ele vai honrar o que você está mandando você fazer, o que eu vou fazer. Eita glória, Deus é fiel, Jesus é fiel, a palavra é fiel. E ele diz assim, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, não pode haver dúvida, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Dizer, crer e realizar. Esse é o processo. A sua montanha tem que ouvir a sua voz, não a minha. A minha montanha tem que ouvir a minha voz. O que são montanhas? Montanhas são problemas, são circunstâncias, são adversidades, são desafios. Se você falar com a sua montanha, não, você está doente, não, estou curado. Ah, eu sou pobre, não, sou próspero. Você é um derrotado, sou não, sou vitorioso. Tem mais, eu tudo posso daquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E toma a palavra. Exatamente isso. Fale, diga, fale com as suas circunstâncias. Diga para ela, fale com ela. Ela tem que ouvir a sua voz, você tem que ter voz de autoridade. Autoridade no espírito. Ele está dizendo para você usar a sua voz, não é o pastor, não sou eu, não é o seu irmão, é você que declara, é você que fala. Ah, irmão, declara aí para mim, ora aí para mim. Querido, vai ler a palavra. É para você fazer isso. Quantos nasceram de novo aqui? Então você tem essa autoridade. Fale com as suas circunstâncias. Não facilita para ela não, senão ela te engole. Declare o contrário. Declare aquilo que Deus falou a seu respeito e a meu respeito, que nós somos filhos prósperos, abençoados, vitoriosos. Nós somos um sucesso. Você é um sucesso. Aonde você precisa ser um sucesso. Você é abençoado em todo o tempo. E ele disse para terminar, crer com o coração. E aí ele vai no versículo 24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-los-ei. Oração é conversar com Deus, é falar com Deus. Aqui ele manda falar com os montes, com as suas adversidades, mas você também pode falar com o Pai. O Pai gosta de transparência, o Pai gosta de relacionamento, ele é uma pessoa, né? Seja transparente, seja no momento de celebrar, celebre também com o Senhor. E na hora que as coisas estão difíceis, alvos que você tem, ok? Então, nós temos outra questão, ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Nós temos 2 questões aqui importantes que eu quero ressaltar.
Ele fala, crie, eu acreditei, por isso eu falei. É uma fé individual, uma declaração individual, é um Marcos 11, 23 individual. Depois ele fala o seguinte, olha o que ele fala, também nós cremos, por isso também falamos uma fé coletiva, uma declaração coletiva, uma ação coletiva, uma atitude coletiva, exatamente isto, né? Então é muito importante a confissão, é preciso confessar, é preciso falar, é preciso declarar. O diabo vai tentar silenciar você, para você não alcançar as vitórias, para você não alcançar e que as promessas do Senhor cumpram-se na sua vida. O diabo quer silenciar você. Não deixe ele te silenciar. Abra a sua boca e fale, deixe ele ficar com dor de cabeça. Fale. Jesus lá no deserto, o engraçadinho lá com Jesus, fazendo uma série de ofertas para Jesus, Jesus respondia na palavra, está escrito, está escrito, está escrito, e ele foi cansando, né? Ele falou, o negócio está doendo aqui, está me incomodando, não tentarás o seu teu Deus, acabou, fechou, ele foi embora, o anjo veio cuidar, mas Jesus usou a boca, ele falou, ele fez o que está aqui, o que ele mesmo falou, depois precisa fazerem, dizer, ele falou, ele declarou, e o inimigo foi embora, já era derrotado, ficou mais derrotado e envergonhado, né? Foi embora, não é diferente para mim e para você, declare a palavra, quando o inimigo quiser bombardear você, com as sugestões, que o campo da batalha do crente é na mente, você faça isso, você declare, ele precisa ouvir a sua voz, ele precisa ouvir a sua voz, saber quem você é, quem você crê, quais são as suas convicções, que você conhece as promessas, que você sabe quem você é em Cristo, ele precisa, ele não vai te incomodar mais, ele vai procurar outro para perturbar, porque ele sabe que quando ele chega ali, ele vai ouvir, e ele não vai resistir, o diabo não resiste à palavra anunciada, o rema, a palavra falada, ele não resiste, não tem nada que incomode mais a ele, que doa os seus ouvidos, ele vai embora, aqui eu não vou conseguir nada, e não vai mesmo, aqui não, nem aí também não, nem nós também não, declare sobre a tua família, declare sobre o seu casamento, declare sobre a sua igreja, declare sobre os seus colegas de trabalho, declare, use essa autoridade, fale com as montanhas, nós temos uma situação aqui que não precisamos declarar, irmãos, de vitória, eu já tenho a vitória, mas a montanha é grande, mas a vitória é mais alta, eu ouvi uma vez uma frase que diz o seguinte, não diga para Deus o tamanho das suas montanhas, eu vou fazer uma substituição, mas diga para a sua montanha o tamanho do seu Deus, a montanha vai correr, ela vai se mover, e nós devemos declarar nesta igreja, que a nossa montanha vai se mover, essa montanha vai se mover, declare assim, esta montanha vai se mover, fala comigo, esta montanha vai se mover, essa montanha vai se mover, sabe por quê? Porque a solução já chegou, a solução já chegou, e nós vamos tomar já a posse dela ao declararmos, então a nossa fé, a lei da fé, o Espírito da fé e declara, a fé do coração é a fé do tipo de Deus, a fé do tipo de Deus fala, como nós vimos em Marcos 11, 23, Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, está em Hebreus 4,14, acabamos de falar sobre isso, mas agora eu quero falar alguns exemplos, e isso é importante, eu quero dividir, eu não sei até que horas, eu nunca sei quanto tem, aqui, secretamente, deixa eu falar com a autoridade aqui. Eita glória, o sol parou, está tudo certo, para aí,
Digital não para não. Então, eu queria falar sobre o Espírito que crê e fala. Eu quero dar alguns exemplos muito importantes. Nós sabemos que as palavras são sementes geram colheitas. Mas eu quero dar alguns exemplos que isso me impactou bastante nas Escrituras, quando eu fui ver esses casos. Primeiro eu quero falar da mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, 25, 34. A mulher do fluxo de sangue, aquela mulher sofria há 18 anos. Gastou tudo que tinha, aquela hemorragia não parava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela não podia sair de casa porque ela é imunda. Desculpe, irmãos, mas era isso. Porque uma mulher que estava menstruada, ela não podia dormir com seu marido. Ela dormia sozinha. Ok? Porque ela estava considerada imunda. Então aquela mulher tinha um fluxo que não parava. Gastou tudo, não tinha nada. Mas ela soube que Jesus estava ali. Diz o texto que ela soube que Jesus estava ali. O texto diz, havia 12 anos, tinha sofrido de bastante, tal. Tinha ouvido falar a respeito, 27, a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão, tocou-lhe o manto, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Imediatamente, cessou a hemorragia e sentiu o corpo já estar curado. A fé tem uma voz e uma ação correspondente. Ela ouviu que Jesus estava lá, ela sabia quem era Jesus. Ela ouviu, ele estava lá, a minha resposta está aqui, eu creio, porque ela já falava antes de ir lá, ela estava desde a casa dela, quando ela soube, estava assim, se eu tocar eu vou ser curado, se eu tocar eu vou ser curado, vou ser curado. Ela tinha tanta convicção disso, irmãos, que ela saiu de casa e foi lá entre o povo e tocou na orla de Jesus, mas ela estava sem um manto vermelho, porque muitos deles que usaram um manto vermelho. O cego Bartimeu tinha um manto deste. Ela deixou, ela foi ousada, porque ela creu, e quem crê é ousado. O cego Bartimeu foi ousado. Deixa eu acabar com a mulher de fluxo de sangue, né? E diz o texto que ela imediatamente ficou curada. Aquilo que ela declarou, ela fez e o resultado veio. Diz que imediatamente ela ficou curada. Imediatamente. Pensem nisso. Imediatamente. O cego Bartimeu, a mesma coisa. O cego Bartimeu estava lá sentado, pedindo esmola. Não vou contar sobre a história dele, porque ele ficou cego, não. Ele estava cego. Ele estava lá, pedindo esmola. E ele ouviu o barulho. Claro, tinha que ouvir, ele não podia. Ele ouviu o barulho, aquela multidão, todo mundo falando. Ele falou assim, o que está chegando aí? Eu falei, é Jesus. Ele não perdeu tempo. Quando ele soube que é Jesus, ele deu um salto. O que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tem piedade em mim. Aí o pessoal, fica calado, vai atrapalhar Jesus. Ele gritava mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele bradou, ele gritou, ele falou. Ele não se preocupou com ninguém, o que iam falar, se ele está ficando louco ou não. Ele teve uma fé ousada. Ele creu e falou. E foi lá. E então Jesus traz ele para cá. Falou, o mestre está te chamando lá. Você está com cartaz com ele. Mandou trazer, perguntou, você quer o quê? Eu quero ver. Então tá, então vê. Imediatamente ele viu, ou não viu? Exatamente. A fé crê e fala e acontece. Aquilo que você falou, crendo e não duvidando. E o centurião foi a mesma coisa. O centurião, um homem que andou um espaço, o centurião era um homem importante. Ele dirigia uma centúria, 100 homens. E geralmente você levava 15 a 20 anos para chegar a ser um centurião. E geralmente era de família importante do Império Romano. Aquele centurião, ele saiu da casa dele. Diz alguns autores que aquele centurião andou o dia inteiro. Andou o dia inteiro e foi até onde Jesus estava. E disse, olha, o meu servo está moribundo. Gente, não era filho dele, era um servo. Não era uma filha dele, não era a esposa dele, não era parente dele, era um servo. E o servo, esse tipo de servo, servia dentro da casa. E tem um que servia fora, ele servia dentro, devia ter uma pessoa culta, né? Porque ele era escravo, porque o povo dele perdeu a batalha para Roma, e eles levavam para a casa deles, podiam escolher e comprar. E ele foi até Jesus e falou, olha, o meu servo está moribundo.
Ele quis dizer o seguinte: aquele servo ali é importante para mim. Eu tenho uma relação com ele, eu tenho uma proximidade com ele, ele faz parte da minha família, ele faz parte do meu dia a dia. Porque geralmente eram esses escravos que ajudavam os filhos, o pedagogo que pegava pela mão e ia ensinando as coisas do dia a dia, levava para a escola e trazia de volta. Alguém que ele confiava, alguém que era precioso para ele, ao qual ele tinha um alto preço. E ele disse para Jesus: está assim. Ele disse: peraí que eu vou lá. Ele falou: não, senhor, o senhor não pode entrar na minha... Olha a consciência, eu sou um gentio, e o senhor não pode entrar na casa de um gentio, você é judeu, a lei não permite. Vai lhe dar um prejuízo isso, vai lhe dar um aborrecimento. Não precisa, não precisa ir até a minha casa, eu quero poupá-lo disso. Jesus, olha o respeito, olha a integridade, olha a consideração, olha o zelo, a admiração, o respeito por Jesus. Basta uma palavra, ele creu, uma palavra, tipo, curado. Uma palavra, e ele vai ser curado. Não precisa ir lá, não. Tem fila aqui, o senhor tem que ir na casa da filha de Jairo ainda, aqui, na casa da filha do Jairo, para resolver o problema dele, tinha uma fila lá para ser curado. Aliás, Marcos fala muito das curas de Jesus, do servo sofredor, filho de Deus, aquele que cumpriu na cruz o sacrifício vicário de Cristo, ao qual nos trouxe o perdão, a salvação e vida eterna. E Jesus falou para ele: então tá bom, pode ir embora, teu servo está curado. Aí o centurião vai embora. Quando ele está a caminho, os servos vieram correndo e gritaram assim: o teu servo está curado. O centurião perguntou: que hora? A terceira hora, foi na hora que Jesus falou com ele. Foi imediato ou não foi? Não tem espaço, não tem distância, não tem impedimento para o poder da fé. Ele creu e Jesus operou. Ele creu e a fé deu resultado. Ele creu e andou um dia a cavalo e voltou diferente de quando veio. Ele voltou no cavalo, celebrando. E celebrando: meu servo está curado, meu servo está curado. E foi exatamente isso que ele celebrou. Quando ele já estava celebrando, celebrou mais ainda. Sabe, irmão, essa é a fé. Nós temos alguns inimigos da fé, e que eu gostaria de encerrar falando: a dúvida, o medo, a insegurança, a indecisão, a falta de perdão. Jesus fala: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. O Senhor falou. Porque quem não perdoa não ama. Porque Deus é amor. Se você guarda rancor, se você guarda ressentimento, se você quer vingança, eu quero dizer uma coisa para muitos: não adianta pedir para Deus fulminar alguém, não acredita pedir para Deus machucar alguém. O Senhor, Ele vai fazer justiça no meu lugar. O trem vai te pegar. O Senhor vai fazer justiça. Irmãos, Deus não é o seu agente de vingança nem o meu. Resolva o seu problema, não transfira para Ele. E sabe qual é o seu problema? Falta de perdão. Sentir raiva, sentir rancor, sentir ódio, ressentimento, é como você tomar veneno esperando que outro morra. Não vai funcionar, eu posso te garantir. Perdoe. Perdoar é tirar um grilhão, uma bola de ferro dos nossos pés. Eu estou dizendo de experiência própria. Eu não vou contar aqui, porque levaria algum tempo, eu não quero. Mas eu tive essa experiência, e com alguém muito próximo, mas muito próximo, naquela época. E aquilo me custou meu coração sangrar muito, e eu fiquei muito bravo. Muito bravo. E aquilo me fazia mal, eu não dormia. Eu só pensava naquilo, eu só pensava naquela dor, eu só pensava naquela perda, eu só pensava na dor que eu sentia, daquela maldade que tinha sido feita. Mas sentir tudo que eu sentia não resolvia o problema. Sabe por quê, irmãos? Eu estava alimentando ele dentro de mim, aquele monstro. Perdoar é uma decisão. Quando eu sentir vontade, não vai sentir. Não vai, irmãos. Quando está doendo, não sente vontade de perdoar, não. Quando está doente, você não sente vontade de perdoar, quem te feriu. Então, a gente acha que quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Só que a gente esquece também que muitas vezes a gente fere os outros. Aquela pessoa precisava do meu perdão, mas eu também preciso de perdão das pessoas, porque eu também erro. Eu também firo pessoas.
Sabe, a gente fere muito quem está muito próximo da gente. Essa dói, né? É verdade. Você sabe por quê? Porque isso convive todo dia. Esposa, esposa, pais e filhos, colegas de trabalho, que tem uns que é difícil de aguentar, né? Ô, Jesus, promove ele. Não, promove mesmo, leva ele para o departamento. Quer ver o que quer morrer? Falei isso não. Isso é a mente de você, está vendo? De vingança? Não, promove ele para o departamento, faz ele crescer, avançar, ser promovido lá. Não tem uma filial assim no Japão, ele já foi no Japão, lá bem longe. São 30 e poucas horas de avião, né? Está vivo, você é um herói, glória a Deus. E de volta. Sabe, irmãos, libera o perdão. Escolha perdoar. Escolha perdoar. Perdoem uns aos outros. Às vezes um colega, um irmão de igreja, às vezes numa reunião, em alguma coisa, há um desacordo, pensamentos diferentes, ações diferentes. Não é para ficar com raiva, é só diferente. Não é um campo de combate, de batalha. E se você não decidir perdoar, você tem um grande sócio para te ajudar a não perdoar, o diabo. O campo de batalha do cristão é na mente. O diabo vai falar, é isso mesmo. Perdoa não. Não deixa passar não. Não esquece não. Fica longe dele, fica longe dela. Você já pensou? O casado fica longe para onde? Eu sou para o quintal. Você está no andar de cima, morar no andar de baixo? Mas o amor de Deus nos perdoa, Jesus perdoou. Eu morri para te perdoar. Eu paguei o seu preço. Eu fui lá para a cruz. Eu passei aquela via cruz todinha, fui para a cruz. Não foi fácil, aquelas chicotadas. Quem viu o filme Mel Gibson aqui? Pois é, irmão. Dá uma lembrancinha lá como é que Jesus ficou. Para que você fosse perdoado. Ele pagou o preço do seu pecado, do meu pecado. Ele tomou sobre si. Deus não obrigou ele. Ele tomou para si, ele escolheu levar o que era seu e o que era meu. O que levaria você para a condenação e eu também. Mas não vou deixar. Eu vou levar para mim, para que ele tenha a oportunidade de exercer a fé, crer e ser salvo. Se arrepender dos seus pecados, crer e ser salvo. Você quer um amor maior do que esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus só tinha um filho e deu o que tinha. Quem é que dá filho aqui? Alguém dá filho aqui? Quantos filhos você tem? 2, né? Você dá algum aí para... Dá não, né? A mamãe já com olha só. A mãe aliou, né? Claro que não vai. Nem o pai vai. Mas ele te amou tanto, e a mim, que ele fez. Porque ele sabia que você não ia fazer por você. Porque o seu amor por você não é tão grande quanto ele tem por você. Mas ele fez. Libere perdão. Se nessa noite alguém está com dificuldade de perdoar, se livre desse abacaxi, desculpa a expressão, dessa lixa. Jogue fora esse fel. Fel só traz sabor amargo. Não alimente isso. Você vai fazer do diabo o seu melhor sócio. E o seu maior sócio, ele vai dizer a mesma coisa. Não perdoa, mas o Espírito Santo vai dizer assim, perdoe. Perdoe, liberte ele e liberte você. Corte esse grilhão. Talvez você nesta noite tenha uma dificuldade de perdoar alguém. Mas perdoar não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu passei. Eu sei qual foi a minha história. Mas se eu não tivesse feito a escolha de perdoar, eu nunca teria prosperado, nem avançado, crescido, livre, feliz, alegre. Porque a falta de perdão não deixa você alegre, porque você alimenta ódio, vai estar triste, vai ser mal-humorado, vai ser rabugento, vai ser iracundo, racumbuzo, macumbuzo, vai ser tudo isso de ruim. Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Ok? Então eu quero dizer para você, nesta noite, em nome de Jesus, que você possa liberar perdão no seu coração. Escolha perdoar. Só você pode fazer isso. Só você pode declarar isso. Creia nisto. Creia no que a palavra está dizendo para você. E
toda fé tem uma ação correspondente, como nós já vimos. Você crê na palavra que você precisa perdoar, porque Deus falou para você perdoar, e você falou que é bom para você, vai te libertar. Eu espero que nessa noite você possa fazer isso. Mas também nessa noite quero dizer que se você precisa pedir perdão, vá lá e peça. Vá lá e peça, e diga, olha, eu vim aqui dizer, me perdoe, por favor, porque eu errei com você. Não importa se você errou ontem, anteontem, 1 mês, 2 meses, vá lá. E se essa pessoa não me perdoar, esse é problema dela, liberar o perdão, você ia pedir. Dizer assim, eu me arrependo, eu fiz aquilo, não foi correto, eu estava com raiva, eu estava bravo, eu estava isso, eu estava aquilo, não importa o momento que você estava, mas vá lá e diga. Você precisa ir lá fazer isso, você se libertar e dizer para aquela pessoa, me perdoe, eu tenho convicção que fui eu que errei. Fui eu. Porque se você não perdoar, você não vai avançar. Você não vai ser feliz. Você não vai ser livre. A pior coisa do mundo é você estar ligado a uma outra pessoa, agrilhoado, concorrente a outra pessoa, que você não gosta, que você está com raiva, que você está bravo, que você está com rancor. Não tem coisa pior. E é exatamente esse sentimento mantém você ligado àquela pessoa. É um grilhão, é uma corrente. Hoje é o dia de romper isso. Hoje é o dia de você estar curado. Hoje é o dia de você estar curado. Hoje é o dia de você estar salvo. Declare a Jesus como seu Salvador e Senhor. Faça a sua declaração de fé. Eu sei que minha condição é de pecador, sim. Minha condição é de pecador. Eu entendi isso, eu sei que eu sou pecador. Porque a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E quando eu admito isto, porque eu sei que sou, mas eu preciso ter uma atitude. Eu declaro que tenho que ter uma atitude. Qual é a atitude? Eu aceito, Jesus, teu sacrifício na cruz por mim. O Senhor morreu pelos meus pecados. Eu aceito o seu sacrifício no Calvário. O sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. E aquele sangue não foi derramado a todo o cordeiro. Quando você declara isso, eu te recebo nesta noite como meu Salvador e Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu aceito, Senhor, o teu perdão. Eu aceito. Eu preciso dele. Espero que nessa noite você possa tomar essa atitude. Há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Todos salvos? Amém. Segundo lugar, não quero que levante a mão, não é para se manifestar. Se tem alguém que está ainda agrilhoado a outra pessoa por ressentimento, por falta de perdão, no sentido de você pedir perdão ou de você liberar perdão, hoje é o dia. Faça uma escolha, seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Não deixa o inimigo ser o seu sócio. Ele é o mais importante inimigo da fé. Ele vai ficar mandando mensagens para a sua mente, o seu campo de batalha. Não perdoe, não perdoe, não perdoe. Mas você vai dizer, eu vou obedecer a palavra, eu vou perdoar, e eu vou lá pedir perdão. E eu vou lá pedir perdão, e eu vou perdoar. Seja livre. A fé tem uma voz e uma ação correspondente. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Espírito da fé, ele crê e fala, ele age, ele tem uma atitude, uma ação correspondente. Pai, nós te agradecemos por esse Espírito da fé que também habita em nós. Nós cremos e falamos, nós cremos e agimos, nós cremos e temos uma atitude correspondente ao que declaramos. Obrigado por esta noite, Senhor,
por nos falar pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.